A quarentena de quatro. 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 E aí galera, tudo bem? Sou o Rafa agora, não sou mais Felipe de Moura, me transformei. Como eu conheci o Rafa? Eu já tinha cruzado com o Rafa algumas vezes na academia, mas eu tava ficando com o Marcelo, dormi na casa do Marcelo, e o Rafael tava pra chegar de Nova York. Porque eu sou rica! Eu lembro que eu acho que o Rafa me conheceu vendo a minha bunda a primeira vez. Eu dormi, o Marcelo saiu pra fazer o café da manhã, alguma coisa assim, eu fiquei dormindo, e aí o Rafa me contou a história, que ele chegou e tinha um cara deitado, que era eu. E aí foi isso. Depois eu comecei a trabalhar com o Rafa em alguns eventos, trabalho de dança, teatro, e a gente começou a se conversar mais, viramos amigos, e quando eu fui ver eu tava morando aqui, junto com o Rafa. Foi uma evolução, né? A gente foi se conhecendo, trocando ideia, fortalecendo uma amizade, os papos eram legais e tal. E aos poucos isso foi virando uma amizade bem interessante. Eu não vou gravar mais, tava esperando até agora. Vocês têm essa mania. Não, por que tá suja essa lente? Vamos que eu preciso fazer jantar ainda. Gente, esse é o Rafa. Isso foi lá nos primórdios. Foi há 84 anos. Eu conheci o Rafa num evento aqui em São Paulo. Eu tinha acabado de chegar de viagem, estava chegando de fora do país. Eu fui fazer um trabalho fora, fui trabalhar com uma companhia de cruzeiro. E quando eu cheguei, um dos primeiros trabalhos que eu fiz, porque eu cheguei machucado, ainda fui fazer uma reabilitação e tudo mais, os primeiros trabalhos que eu fiz com o Rafa e alguns amigos aqui em São Paulo, que me chamaram para fazer um trampo que a gente ia ser gladiador, assim, tava todo mundo vestido de armadura e tudo mais, eram 4 ou 5 rapazes. E aí eu conheci o Rafa, e eu lembro que na época as pessoas meio que, né, o Marcelo não era muito conhecido ainda aqui em São Paulo, eu tinha feito poucos trabalhos, assim, poucos eventos aqui, eu tinha estado mais fora do país, e quando eu dançava por aqui, eu dançava para uma dupla sertaneja e viajava em turnê, então não fazia muito evento em São Paulo. E aí eu lembro que nesse dia ficou muita especulação, né, tipo, eu era meio que quase que, sei lá, carne nova no pedaço, ninguém sabia quem era o Marcelo. E o Rafael todo na dele, mas super assim, polite, assim, educado, brincalhão como sempre, mas educado assim. E aí meio que todo mundo meio que especulando quem era aquele menino. No final ele meio que foi super simpático comigo, começou a conversar e tal e coisa e pai e tal. E um dia me chamou pra sair e a gente acabou ficando. E foi assim que eu conheci o Rafa, porque aí a gente acabou ficando e depois começou a namorar. Ele foi a primeira e única pessoa na vida que eu morei junto, assim, de morar de casal, morar com alguém, foi o Rafa. Hoje eu estou aqui de Rafa para falar sobre o meu amigo Rafael Brandão. Tá faltando músculo aqui, eu sei, mas vamos lá. Eu conheci o Rafa online, na verdade, em aplicativos da vida. Que são do viado sabe do que eu tô falando. E a gente começou a conversar e começou a bater sintonia, assim, de coisas que a gente gostava e tal. E aí nos encontramos. Conversamos, ficamos um tempão conversando e aí demos um beijo. Um beijo. E aí eu tava passando por um momento bem difícil nessa época. A gente ficou mais ou menos um ano sem se ver. E aí um dia eu tava na academia, tava treinando. E de repente eu ouvi uma voz muito familiar conversando perto de mim. E aí eu olhei assim, aí sabe quando você começa a reconhecer aos poucos aquilo? Então eu comecei a olhar e ver o jeito que ele falava, e a voz dele começou a me lembrar que eu falei, tipo, eu conheço a pessoa. Porque assim, quando eu conheci o Rafa, ele era assim. E na academia ele estava assim. Então, tipo, era completamente outra pessoa, eu não reconheci ele jamais. Ele veio falar comigo. E como eu não o reconheci, eu não vi ele falando comigo e passei direto. Então ele ficou super chateado porque é como se eu tivesse ignorado ele, mas na verdade eu não vi porque eu não o reconheci. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, eu conheço você, não conheço? Aí ele falou assim, conhece? Eu falei, pois é, reconheço essa voz. Aí a gente voltou a conversar e foi quando a gente se reaproximou. Até o momento de eu vir, basicamente, morar junto com o Rafa. Isso é muito difícil.
ele ocupa um lugar de um irmão mais velho, assim, que me irrita muito. Me irrita muito. Uma vez ele colocou azeite no meu prato, querendo me agradar. Olha, como que é bom, e bota azeite junto. E tipo, eu tava indo comer assim, eu fiquei, mano, que inconveniente esse cara. Mas é uma pessoa, assim, é muito engraçado, porque morar junto tem dessas, né? A gente se estranha, um dia depois do outro, os humores se alteram. Mas eu acho que é uma das pessoas que eu mais confio hoje na minha vida. E é muito engraçado porque é uma pessoa muito querida, muito querida. Muito honesto, muito esforçado, desesperado para tentar fazer as coisas dar certo. E aí eu fico, para, não é assim, não funciona, não é desse jeito, calma, volta daqui. Eu tenho um lado assim com ele, que é uma coisa louca, que é também de querer fazer dar certo. Nos momentos de sofrimento dele eu fico um pouco assustado, porque eu quero ajudar, e aí eu sei que eu não posso, cada pessoa tem seu processo na vida, mas é uma pessoa que eu sei que eu posso contar com ele, ele sabe que pode contar comigo, assim, sempre. E o que ele representa pra mim hoje, acho que amizade é a palavra certa, assim, e é alguém que eu quero ter pro resto da vida. Acho que é isso. Gente, depois de tudo isso, de todas as coisas, inclusive a gente terminou o relacionamento na época, inclusive foi bem conturbado, a gente meio que brigou. E depois se encontrou fazendo outras coisas, a gente teve um grupo de cantores junto, a gente foi de uma banda junto, fez várias coisas, muitos trabalhos, muitos eventos e dividiu muita coisa assim na vida como amigo. A gente virou irmão de uma maneira que eu nunca pensei que ia ser do Rafa depois do que tinha acontecido entre a gente. Eu posso dizer que a nossa relação transcendeu, assim. É um amor que é de irmão real, assim. Então, pra mim, o Rafa, ele representa o cuidado, de repente, da minha família que tá longe, que eu não tenho perto de mim, é o cuidado que o Rafa tem comigo, assim. Eu nunca vou esquecer de tudo que ele fez e faz por mim, assim. O Rafa, pra mim, é um presente. É um presente que São Paulo me deu, porque nesse lugar que a gente é tão sozinho, e que eu escolhi pra mim, nessa vida aqui em São Paulo, viver sozinho, eu só tinha o Rafa para contar, assim, como aquele que eu sei que eu posso contar dia, noite, madrugada, é o Rafa. Por que comigo sempre o botão abre? O Rafa hoje, se eu fosse definir numa palavra, seria meio que um alicerce, assim, sabe? O Rafa é a segurança que eu tenho onde eu moro, digamos assim. Eu não digo na casa, eu digo em São Paulo, no geral. Porque o Rafa é aquela pessoa que eu sei que eu posso confiar pra qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Sabe aquela história de que caso você seja preso um dia, seus pais vão dar um jeito de te soltar? O Rafa seria essa pessoa hoje, aqui, porque meus pais não estão perto. Então ele é a representação de rocha, de família que eu tenho basicamente aqui hoje. É uma pessoa na qual eu sei que eu posso ouvir e confiar, porque eu sei que ele tem experiência e certeza do que ele diz, então isso me dá muita confiança. Pra mim, Rafael é confiança. É que por trás de uma imagem de uma pessoa sorrindo, tem uma pessoa muito forte ali, que rala todo dia, se esforça muito. Cara, é uma pessoa muito especial, de verdade. Acolhe todo mundo, quer ajudar todo mundo, e aí nessa de se colocar nesse lugar, às vezes, para receber uma ajuda um pouco mais difícil, sofre por isso, porque quer fazer tudo dar certo, uma ansiedade, uma pressa, uma vontade muito grande. Vale a pena conhecê-lo. Conhecê-lo para além da imagem, para além do cara bonito que ele é, para além do cara charmoso, engraçado, divertido. É muito inteligente, muito criativo. É isso. Tem muito mais para conhecer sobre o Rafa. Eu tô nessa. Gente, o que as pessoas têm que saber sobre o Rafa é o tamanho do coração que esse menino tem. O quanto ele é bondoso e é dedicado às coisas que ele se propõe a fazer, o quão boa pessoa ele é, o quão... Eu acho que o Rafa tem qualidades que é difícil a gente ver de cara em alguém, assim. A gente precisa conhecer a pessoa muito. E o Rafa, ele é solícito com qualquer um que aparecer na frente dele, por mais que ele não conheça, assim. O Rafa tem a coisa de ser solícito, sabe, com as pessoas. E, inclusive, é muito claro um dia em que eu tava de madrugada passando muito mal e eu não sabia o que fazer, eu não tinha como dirigir, e aí eu recorri ao Rafa, falei, meu Deus, ele vai me matar, ligar pra ele esse horário.
Ele não pestanejou 2 vezes em sair da casa dele a pé de madrugada. Ele veio até minha casa. Ele me levou pro hospital. Depois ele me levou pra casa dele, onde ele morava na época, e pra cuidar, pra me dar jantar, pra ver se eu tava bem, pra me dar um chá. Me levou na farmácia pra comprar os meus remédios. Eu tenho esse lugar, assim, que é esse que é o Rafa. Ele fez isso comigo, mas esse Rafa que fez isso comigo é o Rafa que eu vejo com todo mundo. Assim, é lógico, ele tem as coisas dele super sistemático, gosta de limpar tudo, arrumar tudo, deixar tudo incrível, mas assim, o Rafa é um exemplo de solidariedade pra mim. Primeiro vocês precisam saber que o Rafa ele é meticulosamente chato pra caramba com organização e limpeza. Ele é muito chato. E ele é aquele tipo de pessoa que ele não fala pra você, ó, tá sujo, arruma, ou lava, sei lá. Ele vai e faz porque ele não tem paciência pra isso, realmente. Rafael é isso. Outra coisa que as pessoas precisam saber sobre o Rafa é que por trás de toda essa aparência, de toda essa brincadeira, existe um cara totalmente coração. Assim, o Rafa ele é uma pessoa muito sensível pra qualquer tipo de sentimento. Seja pra alegria, se ele tá muito feliz, ele tá muito feliz, se ele tá alegre, ele tá muito alegre, triste é a mesma coisa. E é uma coisa que eu sempre digo, assim, que eu sempre penso. Rafael, pra mim, ele é transparente. Muito transparente. Então, ele nunca vai esconder o que ele sente, porque se ele gosta, ele fala. Se ele não gosta, ele fala. Ele dá um jeito de falar, de demonstrar. Mas ele é muito verdadeiro e muito transparente. Uma história que me marcou muito com o Rafa foi quando começou a pandemia. Que aí foi... Eu tava muito mal, minha rotina mudou. Me desorganizei muito emocionalmente, porque tava ansioso com o trabalho, preocupado. E aí eu tava numa crise assim absurda, e aí o Rafa veio, tipo, pegou na minha mão, sentamos no chão, assim, começamos a trocar ideia. Ele falou das dificuldades dele, falou tamo junto e tal. Lembrar daquilo é muito forte, porque eu fiquei assim um pouco... Eu fiquei, sabe, muito pensativo sobre aquilo. Eu lembro que no dia eu saí, assim, desesperado pra andar de bicicleta, eu precisava pedalar, esfriar um pouco a cabeça. Mas ali naquela conversa, aquilo ficou pra sempre, assim, porque foi muito forte, assim, ele me acolhendo e eu, tipo, me vi ali, eu falei, cara, como eu sou frágil, como a gente precisa das pessoas, e é horrível precisar das pessoas, que a gente quer que as pessoas, que a gente possa ajudar elas e tudo bem, tá tudo certo, tudo resolvido, mas ali eu falei, é bom precisar e ter com quem contar. Isso me marca muito no Rafa, saber que pode contar com ele. Foi de um dia em que eu estava na minha casa, ele estava morando em outro lugar, casado com outra pessoa, e ele me mandou uma mensagem, pediu para aparecer lá. E disse que estava nervoso, que precisava me contar uma coisa. Quando a gente chegou na garagem do prédio dele, ele tinha ganhado um carro incrível, assim, maravilhoso. E a gente, na época, a gente olhou um pra cara do outro e fez deu um grito quando viu o carro. E saiu pra dar uma volta bem de gente, bem de gente fina, sabe? Gente fina nas cafés à tarde, dando uma volta. Mas essa história é mais uma história que me lembra o quão o Rafa é justo com as coisas e as pessoas, porque eu lembro que quando esse relacionamento acabou, ele não ficou com esse carro. Ele devolveu esse carro por uma questão de que não era dele. Ele não gosta de ficar com nada que não seja dele, não gosta de ter nada que não foi mérito dele, a conquista. Então, é uma história muito interessante que tem um final mais interessante ainda pra mim, no fim dela, e que mostra um pouquinho mais de quem é, de como é esse Rafa que a gente tá falando. Eu acho que alguma história assim legal com o Rafa não é nenhuma história exatamente, são atitudes do Rafa que me fazem gostar dele, confiar nele e ter ele por perto, assim, porque o Rafa foi aquele tipo de pessoa que às vezes que eu precisei, que eu estive doente, que assim, por exemplo, um dia eu tava dormi e simplesmente acordei com um abscesso na boca, minha bochecha estava desse tamanho, gigante. E eu precisava ir no dentista. E esse foi um dos momentos em que eu percebi que, assim, o Rafael é uma pessoa que você pode realmente contar pra tudo que você precisar em qualquer momento. Eu acordei 6 horas da manhã pra ir no dentista.
Ele não só acordou, como ele foi comigo, ele pediu o Uber, ele ficou o tempo inteiro lá comigo. Detalhe, era pandemia, a gente tava no começo da pandemia. Ele foi comigo, ficou o tempo inteiro lá comigo, me trouxe de volta, me deixou em casa, saiu, foi na farmácia comprar o remédio que eu precisava e trouxe pra mim. E tudo isso foi o Rafa, assim, que fez por ele mesmo, entendeu? E isso é uma coisa bem legal de se ver, porque isso não foi a única vez. Tem várias vezes que ele fez isso, então, tipo, eu confio muito no Rafa por isso. Te amo, seu ridículo. Rafa, eu sei que a gente bate muito de frente, porque são duas personalidades gigantescas, duas divas morando no mesmo espaço, dividindo o mesmo espaço. Mas eu quero te dizer que apesar de a gente pode ter esses desentendimentos que a gente sempre se resolve no final, mas a gente pode ter esses desentendimentos quantas vezes forem, eu sempre vou confiar em você. E quero que você saiba que você é uma das pessoas mais importantes da minha vida hoje, principalmente por morar em São Paulo e ter você por perto. É muito bom ter essa figura que você sabe que se você precisar em algum momento você pode contar. E isso é muito legal. Então eu quero te dizer que eu amo você e sou muito, 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 muito grato por você participar da minha vida hoje. Amigo, eu não vou conseguir. Amigos, eu queria te agradecer, primeira coisa, por tudo que você fez por mim na vida inteira, na minha vida inteira aqui em São Paulo. Muito de tudo que eu sei, que eu tenho, que eu aprendi com você sabe disso. Eu queria deixar aqui bem claro o amor que eu sinto por você, que é um amor de família. E eu queria que você soubesse que eu vou estar aqui pra você sempre que você precisar, não interessa. Dia, hora, igual como é pra você, de você comigo, é a mesma coisa de mim pra você, tá? Então, só te peço nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia, que você respire fundo e tenha paciência. Eu sei que as coisas estão muito difíceis, mas vai melhorar. E a gente tá junto, e eu tô aqui. Tô aqui mais uma vez do seu lado pra gente passar por isso juntos e da melhor maneira possível. Então eu só tenho a dizer que eu te amo muito. Bom, Sorry. Para. Ai, dá essa jogada pra gente, Rafael. Tararara. E olha o Thiago Fausto do lado. Gente, deixa eu ver uma coisa. O cabelo do Rafael tá assim. Não, tá menos. Tá quase na cintura. Ô gatinha, tá fazendo o quê? Limpeza? Tu tá varrendo isso direito? Né? Deixa eu ver se tem poeira. Não, deixa Deixa eu ver.